Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliado de Campinas e hoje vou te ajudar a entender um pouco essa questão de quem é um eletrófilo, o que é um nucleófilo, o que seria uma substituição nucleofílica ou uma substituição eletrofílica, tá bom? Para a gente entender a relação à substituição, né, que a gente já tem que olhar para uma reação, eu preciso primeiro entender o que é um eletrófilo, o que é um nucleófilo, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente tem que lembrar que esse termo filia, né, quer dizer que existe uma afinidade. Então, quando eu falo que uma determinada espécie é um eletrófilo, eu estou falando que essa espécie ela tem filia por elétrons. Se ela tem filia por elétrons, ela tem afinidade por elétrons, tá bom? Então, quando eu for olhar para um eletrófilo, eu preciso olhar para essa espécie que vai apresentar o potencial de atrair elétrons, o potencial de poder acomodar elétrons, porque ela precisa de elétrons, tá? Ela está afim de elétrons. E geralmente esses caras, né, essas espécies, vão ter uma densidade de carga positiva. Olha aqui, a anotação que eu coloquei aqui, tá? Esse local onde vai ocorrer é um local onde a densidade de carga é positiva, porque é justamente possuindo uma densidade de carga positiva bem pronunciada na molécula, né, no composto que você vai estar analisando, é possivelmente nesse ponto mais específico que esse eletrófilo vai sofrer uma reação, enfim, vai sofrer um contato direto com o nucleófilo, por exemplo, tá bom? E a gente sempre tem que pensar também que o eletrófilo vai ser uma espécie que vai aceitar o elétron, como eu disse para vocês, é uma espécie que é afim de elétrons, e se ela aceita elétrons, se a gente voltar lá atrás e pensar nos conceitos de teoria de ácido-base, né, as modernas, por exemplo, de Lewis, quando eu tenho aquele cara que aceita o elétron, eu falo que ele é o ácido de Lewis, né? Então, eu posso falar que um eletrófilo também vai ser aquela espécie que vai ser um ácido de Lewis, que vai aceitar esses elétrons. Então, não necessariamente você precisa olhar para um ponto, como eu mostrei para vocês, né? Aqui, esse ponto específico é onde vai ocorrer o ataque de um nucleófilo, onde um nucleófilo vai atacar um eletrófilo. Mas você não precisa olhar para esse ponto, você só precisa identificar que essa estrutura aqui, no caso, ela pode atuar como ácido de Lewis, porque ela tem um local onde ela vai receber elétrons, tá bom? Onde ela pode receber elétrons. Vou dar vários exemplos, aí vou começar a ficar mais claro a diferença, tá? No caso do nucleófilo, ele tem filia, não posso mais fazer essa relação, né? Filia por núcleo, o que isso quer dizer? Aí fica um pouco mais complicado, mas se eu pensar que o núcleo seria o conjunto de carga positiva, tem cargas positivas no núcleo, né? Tem nêutrons também, mas no núcleo de um átomo tem cargas positivas, poderia falar que ele tem filia pelo núcleo, de chegar no núcleo desse átomo, né? Gente, tô tentando achar uma relação aqui para poder explicar isso para vocês, mas não precisa pensar diretamente nisso. Mas se você pensar então que esse núcleo tem cargas positivas, esse nucleófilo ele quer se aproximar desse núcleo. Se ele quer se aproximar desse núcleo, quer dizer que ele está cheio de carga negativa, ele está rico em elétrons. Porque, né, pela atração eletrostática, a gente sempre tem que a carga negativa se aproxima da positiva e vice-versa. Então, se ele tem afinidade por se aproximar de um núcleo onde a gente pensa na existência de cargas positivas, ele vai estar rico em elétrons, tá? Ele está rico em densidade eletrônica. Beleza? E aí ele vai atuar como base de Lewis. Por quê? Porque enquanto o eletrófilo recebe elétrons, porque ele tem afinidade por elétrons, o nucleófilo vai doar elétrons para ele, tá bom? Porque ele tá rico em elétrons, tá? E aí eu chamo esse cara de base de Lewis se eu fizer a correlação. Então a dica que eu te dou, se você ainda tem dificuldade de identificar quem é um eletrófilo, quem é um nucleófilo, tenta pensar na relação ácido de Lewis e base de Lewis, tá? Quem que agiria como uma base de Lewis e quem que agiria como um ácido de Lewis, tá bom? E é muito complicado, assim, você analisar uma molécula sozinha, tá? Não, vai ser bem difícil você ter a análise dessa molécula sozinha e falar, isso aqui é um eletrófilo ou um nucleófilo? Não, geralmente ela vai estar junto com outra, para que você possa falar, essa molécula tem mais tendência de ser um nucleófilo e essa mais de um eletrófilo. Então, você precisa fazer essa comparação, tá bom? Senão fica muito difícil mesmo falar, fulano é um, ciclano é outro. Não, eu preciso comparar os dois, tá bom? Então, se eu comparar essas duas moléculas, que eu chego à conclusão? Que a presença desses elétrons aqui do nitrogênio, desses elétrons livres do nitrogênio, ele vai apresentar o quê? Uma área rica em elétrons, tá? Sendo rico em elétrons, ele vai atuar como uma base de Lewis, porque ele vai doar esses elétrons para uma região que tem poucos elétrons, que no caso seria essa região aqui. Então, essa estrutura, essa molécula que eu estou mostrando para vocês aqui seria um eletrófilo e essa molécula aqui seria um nucleófilo, tá bom? Ele está rico em elétrons, os elétrons desenhados aqui,
esses elétrons do nitrogênio, né? Ele é possível atacar, usando esse termo, né? Ele é possível doar esses elétrons, ele pode doar esses elétrons para uma região da outra molécula, que no caso é o eletrófilo, que está fraquíssima em elétrons, tá bom? Vamos ver outros exemplos para ficar mais claro, tá? E aí a gente consegue analisar esses exemplos já olhando para reações de substituição nucleofílica. O que seria uma reação de substituição nucleofílica? Então, eu estou olhando para o nucleófilo agora. Eu preciso olhar que o agente principal, né, o reagente principal é o nucleófilo. Então, eu preciso procurar aquela espécie que vai estar rica em elétrons, tá bom? Quem seria a espécie nesses casos aqui que é rica em elétrons? Esse metanol. Observe que esse oxigênio aqui, ele tem 2 pares de elétrons sobrando, então tem elétrons sobrando aí que não fizeram ligação. Então, esses elétrons sobrando que não fizeram ligação, ele vai conseguir interagir com a outra molécula e causar essa reação. Observe, então, que essa outra molécula vai ter que ser um eletrófilo. Ó, se a gente comparar aqui, ó, observe que legal. Tá vendo que esse exemplo de eletrófilo que eu usei para você era uma carbonila, um C-O? Aqui esse eletrófilo também vai ser a carbonila, tá bom? C-O. E o ataque desse cara que tá muito rico em elétrons vai acontecer o quê? Nesse carbono, tá bom? Vamos observar como que fica a formação dessa reação para você ver esse nucleófilo, que é rico em elétrons, reagindo, tá? Como ele vai, de fato, agir aí. Observe, vamos ver pelas colorações, ó. Tá vendo que esse OH que tá em verdinho, ele vai se ligar ao H, formando água e vai formar água que vai embora, tá bom? Então, cores verdinhas se juntam, formam água e vai embora. O que vai sobrar aqui vai ser um CH3O-, né? Aí, esse COH3O- pode entrar nesse carbono que vai estar sem uma ligação, porque esse OH foi embora. Então, aí eu tenho uma aproximação de um cara cheio de elétrons, né? Porque além dos elétrons remanescentes do O que eu já tenho aqui, eu vou ter o elétron que eu roubei do hidrogênio, para que esse hidrogênio possa sair na forma de H+. Então, esse CH3O-, então agora, né, esse CH3O-, porque esse oxigênio, por ser tão eletronegativo, ele consegue roubar o elétron de hidrogênio, esse hidrogênio sai sem elétrons na forma de H+, se liga com esse OH- e forma água. Então, esse cara que além, como eu já disse, de ter esses elétrons, esses pares de elétrons sobrando aqui nesse oxigênio, ainda vai ter um elétron a mais, porque eu roubei de hidrogênio. Então, esse cara vai ser um nucleófilo, muito, não vou falar de disparado, assim, sabe? Mas é um nucleófilo que você pode olhar e identificá-lo como nucleófilo, porque ele de fato está com bastante elétrons aí. E aí, esse carinha vai atacar esse carbono. E observe que legal, ó, que quando esse carinha em rosa ataca o carbono em azul, vai formar exatamente a molécula, né, esse éster, que essa reação que eu descrevi para vocês é a reação de esterificação, tá bom? Se você ficou com dúvida ainda de analisar como está ocorrendo, tenta de fato olhar as coresinhas aqui, tá? Tá bem legal essa equação aqui, essa reação, para que a gente possa comparar as cores, o que entra e o que sai, tá bom? Mas pensa que esse cara é um nucleófilo mesmo, porque ele tem, além desses pares de elétrons sobrando, ele vai ter essa carga negativa aí, né? Que vai facilitar a doação desses elétrons, porque ele tá cheio de elétrons, tá bom? Vamos para mais um exemplo, tá? De uma substituição nucleofílica, mas agora de hidrólise salina. Então, a gente viu a formação de um éster, agora vamos ver como acontece com a hidrólise salina. Aqui, basicamente, é a mesma coisa. O que vai acontecer é que essa parte do CH3O vai roubar um hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui na forma de H+, vai ser roubado por esse CH3O, formando CH3OH, tá? Que é o metanol. Então, esse carinha aqui que eu estou circulando rouba o hidrogênio da água e sai na forma de metanol, tá bom? E aí, se eu tive esse hidrogênio roubado, eu fiquei com o que aqui? Eu fiquei com OH-, né? Porque o hidrogênio saiu. Ficando com OH-, de novo, vamos analisar como ficou esse nucleófilo. Ele vai estar cheio de elétrons, olha. Então, além dos elétrons remanescentes que eu tenho nesse oxigênio que não foi utilizado, eu vou ter esse elétron aqui, pequenininho que eu coloquei aqui, que representa o elétron que ficou no oxigênio, né, quando esse hidrogênio foi roubado pelo CH3O, tá? Então, quando o hidrogênio foi roubado, ele larga o elétron dele junto com o O. Então, agora, observe que além desses elétrons, eu tenho também essa carga. Então, esse OHzinho aqui tá cheio de elétron. Então, para ele vai conseguir doar, né, entre aspas, né? Ele vai conseguir compartilhar esses elétrons dele aqui com outro
com outra região, com outra molécula. E no caso vai ser com esse carbono, da mesma forma que a gente viu na esterificação. Então agora esse cara agindo como nucleófilo, porque ele está rico em elétrons, ele vai atacar uma região onde é pobre em elétrons, que no caso é esse C dupla O, no caso o C, tá? Do C dupla O, ele vai atacar aqui e aí eu vou ter a formação do ácido acético. Tudo bem? Tenta fazer isso em separado, sozinho, tenta colocar cores da mesma forma que aparece aqui, tá? Para ver se faz sentido isso aqui, esta reação aqui ocorrendo, tá bom? Vamos para a próxima, que seria a nossa substituição eletrofílica. Bom, já na substituição eletrofílica, eu acho que vai ficar bem claro para vocês a diferença gigantesca entre a eletrofílica e a nucleofílica. Vamos tentar ver se essa diferença fica clara aqui nessa apresentação. Ó, como que seria uma substituição eletrofílica? A eletrofílica, os eletrófilos, a gente já viu que são aquelas espécies que estão com deficiência de elétrons, certo? Pobres em elétrons. Então, elas querem se aproximar das regiões onde tem elétron. Então, olha que legal. Quando eu tenho um anel, né, por exemplo, aqui, com várias duplas intercaladas, eu tenho uma alta densidade de elétrons nesse sistema aromático, porque esses elétrons estão rodando ali, então eu tenho muitos elétrons rodando. Então, essa alta densidade eletrônica, ela atrai um eletrófilo. Por que ela atrai um eletrófilo? Porque o eletrófilo está pobre em elétrons. Se ele está pobre em elétrons, ele quer se aproximar de quem tem elétrons. Então, quem tem elétrons é o meu sistema aromático, então ele vai se aproximar desse sistema aromático. Como isso vai acontecer, tá bom? Eu só que deixei anotado aqui que se você quiser olhar no livro, tem no livro, tá? No PV de 2020, no livro 3, página 10, tem algumas reações de substituição eletrofílica, sempre olhando, tá? Para os carbonos, para as cadeias carbônicas aromáticas, tá bom? Porque é nesse anel aromático onde eu vou ter uma densidade eletrônica muito alta que vai aproximar, né? Que vai, então, atrair o eletrófilo. Então, o que acontece? Essa densidade é tão alta que ela consegue atrair o eletrófilo. E aí, o eletrófilo entra no lugar do hidrogênio. Ó, olha aqui, ó, o eletrófilo entra no lugar do hidrogênio. Porque esse eletrófilo, querendo muito elétrons, ele substitui o hidrogênio, tá bom? Vamos ver isso acontecendo num exemplo, tá? Nesse exemplo, a gente tem uma substituição eletrofílica, como eu disse, vai precisar desse anel aromático, então, né, que vai ser minha fonte de densidade eletrônica. E aí, esse exemplo, que é a alquilação de Friedel-Crafts, a gente tem um outro reagente, que é nesse reagente que eu tenho a minha espécie eletrofílica. Se você olhar para o CH3 e para o Cl, qual parte desse eletrófilo, né, você acha que de fato é a parte que mais está deficiente em elétrons? Eu espero que você tenha visualizado que é o CH3, porque o CH3, mais especificamente o carbono, né, quando ele está ligado diretamente nesse cloro, esse cloro puxa os elétrons desse carbono, esse carbono fica deficiente em elétrons, né? Estando deficiente em elétrons, ele vai ser esse local mais eletrofílico dessa molécula. Sendo muito eletrofílico, ele é atraído, então, por esse anel onde eu tenho muitos elétrons, e aí vai ocorrer a substituição. E a substituição vai ocorrer só para o bloco, né, onde eu tenho esse caráter muito eletrofílico, que seria o CH3. Por isso que é apenas o CH3 que entra no lugar do hidrogênio e não o Cl, tá bom? Porque o Cl não vai estar eletrofílico, o Cl não vai estar precisando de elétrons, mas o CH3 sim. Então, é o CH3 que entra no lugar do hidrogênio, tá bom? No livro tem diversos outros exercícios, tá bom? Outros exemplos sobre principalmente a substituição eletrofílica, mas eu preciso que você tenha em mente que o eletrófilo é aquele que está deficiente de elétrons e o nucleófilo é aquele que tem elétrons de sobra. E aí você tenta analisar, comparando com os dois, novamente, ó, esse cara. O sistema aromático tem elétrons de sobra aqui dentro, né? Uma densidade eletrônica muito alta. Então, esse agiria como nucleófilo. E esse carinha, o CH3, que está como falta de elétrons, agiria como o eletrófilo, a espécie eletrofílica, tá bom? É isso, ficou um pouco comprido esse vídeo, esperava que ficasse um pouco menor, mas espero ter ajudado. Se mesmo assim tenha ficado dúvida, tente me escrever, tá bom? Geralmente os exercícios não vão ficar te pedindo muito para você identificar qual é a espécie eletrofílica, qual é a espécie nucleofílica, mas se você já começar a colocar esse raciocínio inicial na sua cabeça que eletrófilo é quem está com falta de elétrons e o nucleófilo é aquele que tem muitos elétrons, né, uma densidade eletrônica nele muito alta, fica mais fácil de começar a compreender o que o exercício está pedindo, tá bom? É isso, bons estudos, estamos juntos!